Olá, meu nome é Samuel. Vou dar início à apresentação do nosso trabalho de gerenciamento de Kubernetes da fase 2, apresentando nossos integrantes. Felipe Martins, Curjata, Geraldo Neto, Jean Uema, Pedro Esteves e eu, Samuel Videira. Vamos dar início falando da nossa estrutura, da nossa infraestrutura e tecnologia que a gente escolheu. Nós optamos por continuar a solução que já tínhamos, então a gente escolheu a solução desenvolvida em Java, com o banco Mongo e Docker, e a gente apenas incluiu os Kubernetes, certo? A nossa arquitetura. Então, para resolver isso, a gente adotou o Kubernetes com Docker e a gente implementou HPA, config maps, secrets, PVC e PV para criar os nossos pods de aplicação e banco. Então, a gente definiu réplica mínimo 2, então sempre vai iniciar com dois pods e podendo escalar, criar automaticamente até 5, que é definido no nosso HPA, seguindo a regra de 70%. Aí, a partir do banco, a gente criou o PVC e o PV para garantir que os nossos dados não sejam perdidos, certo? E esses dados ficam local, certo? Então, sempre que cair ou derrubar o banco, o pod do banco, os dados ficam salvos e quando subir novamente, esses dados são recuperados e a gente não perde os dados. Basicamente é isso. E a gente vai ver no detalhe na apresentação do Kubernetes. Seguindo, aqui a gente vai fazer um breve overview do fluxo do sistema, que segue o mesmo, a gente não alterou regra de negócio, então a solução visa atender atendimento de pedido de um fast food, que o cliente vai optar por se cadastrar, se identificar ou não. Se identificar, ele vai iniciar o pedido, poder selecionar lanche, acompanhamento, bebida ou sobremesa, confirmar o pedido, ele pode confirmar ou cancelar. Se ele confirmar, ele segue para o pagamento. Após o pagamento, o pedido é enviado para a cozinha. O cliente começa a acompanhar o status no painel e segue todo o status da cozinha de preparação. Depois que o pedido é entregue, o pedido é finalizado. Então, esse é o nosso fluxo e a gente vai ver com mais detalhe da solução nas próximas etapas. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Felipe e vou fazer a leitura com vocês do README como um passo a passo para executar nosso projeto localmente, tudo bem? Bom, primeiro passo, clonamos o projeto, entramos na pasta, criamos o nosso .env com as variáveis de ambiente para acesso, fazemos o build com o Docker, ajustamos o volume para atualizar o caminho do host path até a pasta do Mongo. Posteriormente, nós fazemos a aplicação dos manifests para criar e configurar os recursos do Kubernetes. Então, é necessário rodar nessa sequência. E, por último, fazemos a verificação dos pods para ver se ele subiu tudo certinho. E ativamos os serviços do Mongo e da API. Também, por final, tem a documentação do Docker para ter todo documentado da nossa aplicação rodando, ok? Oi, boa noite. Geraldo falando. Vou falar um pouco sobre a arquitetura do nosso projeto, tá? Na reconfiguração para o formato clean arquitetura, né? Arquitetura limpa. Então, nós temos o seguinte. Primeiro, a camada de entities, né? Onde nós salvamos todos os tipos de objetos, né? Que são utilizados por todo o processo, tá? E dentro das entities temos subpastas, né? Que tem uma camada de constantes, uma camada de documentos, uma camada de DTOs, uma camada de enums, uma camada de exceções, os objetos de request que são utilizados pela API, os objetos de response que são utilizados pela API e os utilitários. Depois nós temos use cases,
os use cases são os casos de uso que nós utilizamos para poder implementar regra de uso de acordo com a API que vai ser utilizada, né, com o serviço utilizado, né, do controller. Então, temos os casos de uso que são implementados para poder ter as regras de negócio de forma separada por uso. E aí temos tanto para charge, que é a cobrança, tanto para customer, que é o cliente, tanto para order, que é a ordem de serviço, tanto para o produto quanto para fila, né, que é a QA, né? Depois nós temos os controllers, que chamam efetivamente os use cases. Na camada de controller é onde a gente faz as nossas injeções de dependências, que também tem os gateways, injeta os gateways, que eu vou falar um pouco mais para frente, e injeta todos os use cases que são utilizados pelo controller. E dentro dos use cases que são utilizados pelos controllers, tem as suas próprias dependências, né? Então, por isso que é feita a injeção de dependência dos gateways e é feita a injeção e é instanciado cada caso de uso para poder ser injetado em outros casos de uso conforme a necessidade. Por um exemplo, nesse caso aqui, tem um case, um use case de get da ordem pelo ID. Então, ele é utilizado em ambos os casos, né? Do Create Use Case e do Charge Payment Use Case. Nesse caso específico, esse controller ele é um dos controles mais simples até o momento, porque ele simula o pagamento, né? Como não foi implementado ainda a cobrança com o Mercado Pago, ele simula o pagamento. Então, ele é um controller bem simples, tá? E depois que é implementado o controller, tem os gateways, né, que são as conexões com o banco de dados, onde tem, na camada de gateway, temos a interface e a implementação ela é feita a implementação ela é feita em outra camada, né, que é na camada de DAO, que é a camada mais externa, né, aonde o gateway não tem acesso de forma direta. É por isso que é feito a interface e o DAO, né, que no caso é que faz a consulta diretamente com o banco de dados. O DAO, ele recebe um objeto, né, quando não é uma consulta por ID ou algo de um objeto mais simples, mas quando ele recebe um objeto mais complexo, ele recebe o DAO com um objeto no formato DTO, transforma ele num documento, faz a operação que tem que fazer e devolve o DTO, para evitar de ter sujeira, né, entre as camadas, né? Até porque também os controllers e os use cases não devem conhecer os documentos de mapeamento com banco de dados. Temos as APIs. As APIs são as partes que expõem a entrada das requisições. E é nela que é feito o controller, onde ele tem a chamada, e a gente chama também o presenter, que está aqui embaixo, aqui nessa camada aqui também, né? Que faz a conversão da resposta do DTO para a resposta do que o cliente espera. Nesse caso de charge, nenhum dos casos ele devolve um objeto de presenter, né? Mas, vou dar um exemplo aqui do ordem. Na ordem, você recebe um objeto de entrada. Esse objeto de entrada, ele é um objeto que a gente mapeia ele para receber a requisição e documentação Swagger, tá? A gente coloca documentação, validações de campos, tudo que é relativo à requisição fora do tempo de processamento do controller, mas em tempo de validação de dados que não precisam de uma regra de negócio específica. Então ele recebe esse request,
o presenter converte ele para um DTO, manda o DTO para o controller, e o controller devolve o DTO, que devolve a resposta. E o presenter vai e faz a conversão para a resposta, que é a resposta que o cliente está esperando aqui. Para demonstrar, eu vou abrir um presenter que mostra como foi feito. A gente está usando o Maxstruct, tá? Que facilita a nossa vida para a questão de mapeamento. Nesse caso específico, por exemplo, da resposta da ordem de serviço, ele tem essa função toResponse, né, do order, que está mapeado aqui. Esse cara aqui, ó, ele pega todos os campos idênticos de um para o outro e já faz o de para. A única coisa que é feita aqui por fora, nesse caso específico, é a soma para poder buscar o valor total que vem do DTO para a resposta do cliente. Eu vou mostrar uma implementação para vocês. Order. Aqui no target. Order presente em MPL. O que o Maxstruct faz no final das contas? Ele cria uma classe por baixo dos panos que implementa o order presenter. Então, o que ele faz? Ele vem e faz a validação, se verifica se o objeto é nulo, se a montagem do objeto, o que ele tem, que ele espera, qual as funções que as subclasses fazem em algumas situações. Então, e devolve para o cliente o que ele precisa. Basicamente é isso que o presenter faz. No caso do Maxstruct, né? Ele facilita e dá muita produtividade para a gente fazer nossas evoluções. Eu não vou focar em todos os casos do que ele pode fazer, porque tomaria muito tempo e não é o objetivo do vídeo, mas só dei uma passada rápida para vocês conhecerem um pouco do Maxstruct e como ele foi implementado. E é isso, pessoal. Com isso, eu finalizo a apresentação de como está a arquitetura. Desde já agradeço a todos os envolvidos e vamos para a próxima. Eu vou mostrar um pouquinho aqui do nosso Kubernetes, como é que está. Dentro do nosso repositório, a gente tem aqui a pasta na K8s, onde a gente tem todos os nossos arquivos, né, incluindo o PV e o PVC para armazenamento e o HPA para o autoscaling. Dentro aqui do nosso repositório, a gente tem aqui o nosso README com alguns requisitos, como o Docker Desktop, com o Kubernetes habilitado para poder fazer a execução de tudo isso. Também aqui tem a opção, né, de utilizar o OrbStack no Mac, que funciona também. Então, todos esses passos para execução são os que eu vou fazer agora, né, para que a gente possa fazer todos esses testes. E aqui a gente pode verificar que os nossos pods estão todos executando. Então a gente vai seguir agora com a outra partezinha, né, onde a gente vai ver o autoscaling funcionando. Vou mostrar aqui como é que está funcionando
nosso auto-scaling. Nossa kubectl, a gente tem aqui só 2 réplicas, né? O máximo são 5. Eu vou dividir o meu terminal aqui em 2. E eu vou entrar dentro da minha pastinha aqui, onde eu tenho um arquivinho aqui para poder fazer esse testezinho de estresse. Ali a gente já estourou um pouco, né? 112%. E aí está só subindo as nossas réplicas. Vamos deixar bater ali as nossas 5. Atingiu as nossas 5 réplicas. Eu vou parar aqui, né? E ele deve voltar ao normal daqui a pouquinho. E voltou ao normal logo depois.
Eu vou mostrar agora só fechar isso aqui. Eu vou mostrar agora como é que funciona o PP, né? Eu vou deletar um pod para a gente verificar se ele vai realmente manter os dados ou não. Então, eu vou pegar aqui o nosso readme, eu vou acessar a minha API, eu vou dar só aqui um kubectl pods. Eu vou só deixar aqui ajeitado. Então, eu vou aqui criar um usuário, né? Eu vou fazer o envio. Já existe um usuário cadastrado no sistema. Eu estava fazendo um teste agora há pouco. Então vamos fazer o seguinte, eu vou deletar esse pod. E eu vou refazer isso. Ele ainda me diz que não existe, que já existe o usuário. E aqui ele encontra o meu usuário. Eu vou mais uma vez apagar esse pod. Foi apagado. Ele já levantou um outro. Eu vou novamente executar. E ele já existe. Bem, esse é só uma apresentação aqui, né, do que a gente fez. E é isso.